Tchau, Marcos. Um abraço para você também. E para você que está em casa, uma ótima tarde. Você confere agora os destaques desta edição. Ministério Público Federal no Piauí ajuiza a ação civil contra o Estado por conta das irregularidades na maternidade Dona Evangelina Rosa. As irregularidades que comprometem a assistência à saúde da população, que depende exclusivamente do serviço prestado pela maternidade, não foram sanadas. Prefeito de Água Branca é aclamado novo presidente da PPM. 79 eleitos este ano são diplomados pela Justiça Eleitoral do Piauí. Vou me esforçar ao máximo, como tenho me esforçado ao longo da vida, para corresponder a essa confiança. Melhorar os financiamentos dos agricultores rurais, renegociar como nós conseguimos com lei, várias leis, os débitos dos agricultores. Como a Justiça Eleitoral vai agir em relação aos pedidos de impugnação de mandatos eletivos? Wellington Dias vai buscar apoio nacional para diminuir o desemprego no estado. Falta de segurança nos estádios de futebol afastam torcedores em Teresina. Mas esses torcedores estão diminuindo devido à falta de estrutura nos estádios e à falta de segurança pública. Essas e outras informações agora no Dia News, primeira edição. Por conta da forte chuva de ontem, uma árvore caiu na rua Magalhães Filho, no bairro Marquês. A árvore foi derrubada pela forte chuva que caiu em Teresina na noite desta segunda-feira. A raiz foi exposta e parte da vegetação estava em via pública. Os motoristas que passavam pela rua Magalhães Filho, no bairro Marquês, zona norte da capital, tiveram que redobrar a atenção. Equipes da Prefeitura de Teresina estavam no local fazendo o corte da árvore. Onde falta estrutura, a chuva castiga mesmo. Esse vídeo que circula na internet, que você confere agora, mostra a situação ontem do terminal de integração do bairro Parque Piauí, na zona sul de Teresina, durante a chuva. Situação complicada, principalmente para os passageiros que dependem desse tipo de transporte. E durante a chuvarada de ontem, que durou várias horas, podendo usar os terminais para se protegerem, eles não tiveram como escapar da chuva. E nós entramos em contato com a S-Trans e a informação que obtivemos foi que o vazamento de água pelo teto do terminal do Parque Piauí durante a chuva de ontem resultou no entupimento do cano de escoamento da água da chuva. No local havia folhas, papelão e plástico. A equipe de manutenção fez a limpeza hoje às 5 horas da manhã. Olha, a maternidade Dona Evangelina Rosa não cumpre medidas para regularizar seu funcionamento e o Ministério Público Federal entra com ação pedindo afastamento do diretor-geral da maternidade. O Ministério Público Federal do Piauí ajuizou uma ação civil pública com pedido de liminar contra o estado do Piauí devido à precariedade da maternidade Dona Evangelina Rosa. A ação, de autoria do Procurador da República, Queston Pinheiro Lages, tem como base os fatos apurados no quais estão provas documentais, relatório do Tribunal de Contas do Estado do Piauí e do Conselho Regional de Medicina. Segundo o Ministério Público Federal, as irregularidades que comprometem a assistência à saúde da população, que depende exclusivamente do serviço prestado pela maternidade, não foram sanadas e que a direção do estabelecimento público não tomou medidas concretas para solucionar a regularização da maternidade. A ação pede para que a União ajuste o funcionamento da maternidade ao que diz a lei, com regularidade e eficiência, inclusive o afastamento do diretor-geral da maternidade, Francisco de Macedo Neto. Nos últimos 20 dias, o Conselho Regional de Medicina do Piauí decretou a interdição da maternidade devido à falta de manutenção na estrutura do prédio, na carência de equipamentos e medicamentos, no inchaço da folha de pagamento e contratações irregulares.
Olha, e sobre o pagamento do 13º salário aqui no Estado, alguns servidores ainda têm dúvida se realmente o Estado vai poder conseguir, na verdade, cumprir com a folha do pagamento. Sobre esse assunto, eu vou falar agora ao vivo com a repórter Lalesca Setúbal. Lalesca, você tem mais informações em relação ao 13º salário dos servidores, que na verdade era para ter iniciado hoje? Realmente o governo vai conseguir cumprir com essa tabela de pagamento? Boa tarde, Nájila. Boa tarde a todos que nos assistem. Sim, o governo vai cumprir. As pessoas que receberem até R$ 1.200 já podem ir ao banco sacar o dinheiro. Mas, para dar mais informações para a gente, eu vou falar com o senhor Rafael Fonteles. Ele é secretário de Fazenda do Estado. Boa tarde, secretário. A folha foi priorizada e por quê? Sim, essa sempre foi a prioridade número 1 do governo, do governador Wellington Dias. Então, todo o contingenciamento de despesas foi feito para priorizar o cumprimento da tabela de pagamentos, inclusive o 13º salário, como você citou, começou hoje com a primeira faixa de salários e vai até o final da semana, contemplando toda essa segunda metade do 13º salário, porque a primeira metade é paga no mês de aniversário do servidor. Quanto vai ser injetado na economia? Só com essa segunda metade do 13º são quase R$200 milhões de salários aos servidores, né, do 13º, a segunda metade, e que também serve para irrigar a economia local nesse mês de dezembro, que muitas pessoas e famílias vão às compras natalinas. Como foi o planejamento para garantir esse pagamento? Na verdade, foi uma luta muito grande, o planejamento não contemplava, obviamente, essas frustrações de receitas que nós vemos tendo desde o início do mandato, principalmente o fundo de participação, que oscila muito, meses que às vezes vem muito bom e meses que vem com um déficit muito grande em relação ao ano anterior, né, um decrescimento, e isso atrapalha toda a programação do fluxo. Então, foi necessário um contingenciamento ainda maior de despesas, que vai se continuar na próxima gestão, como o próprio governador Wellington Dias já afirmou, e continua. O próprio Piauí, dentre os 27 estados da federação, é o que teve o maior incremento da arrecadação própria ao longo desses 4 anos, o que ajudou a que nossas dificuldades fossem menores do que a maioria dos estados. Qual a importância de garantir o 13º para todos esses piauienses? Olha, não só para os servidores, mas para a economia local, né? O estado do Piauí ainda é muito dependente do serviço público, então o funcionamento normal e regular do serviço público, incluindo a folha de pagamentos, é essencial para a roda da economia girar em nosso estado. Como é que está a preparação aí para os próximos meses? Bom, continua, como eu coloquei, uma incógnita muito grande que, portanto, faz necessário um redimensionamento do custeio da máquina pública, não é? Uma redução de despesas para poder fazer frente a um cenário ainda que nós não sabemos se vai ter ou não recuperação econômica e recuperação. Torcemos para que o governo eleito, não é, federal e o seu ministro da Economia acertem a mão para que o país volte a crescer e as receitas dos entes da federação voltem a crescer também. Secretário, nós temos uma pergunta do estúdio. Oi, Lalesca. Boa tarde, secretário. Muito obrigado por sua participação aqui no nosso telejornal, no Dia News, primeira edição. O senhor falou agora há pouco de arrecadação própria. Essa seria uma das alternativas, a exemplo, inclusive, dos anos anteriores do mandato de Wellington Dias, para conseguir, talvez, minimizar a situação do déficit que a gente tem hoje aqui no Estado, principalmente em relação à Previdência. CPF na nota, a gente cita aqui como exemplo que foi uma das alternativas encontradas pela Secretaria. Essa seria a saída, pelo menos de início? Não, sem dúvida, foi a saída ao longo desses 4 anos. Como eu citei, se não fosse o incremento da arrecadação própria, que o Piauí foi, dentre as 27 unidades da federação, o que mais teve incremento. Se não fosse isso, as dificuldades seriam ainda maiores. E nós conseguimos isso lançando mão de diversas medidas. Você citou aí o programa da Nota Piauiense, um programa vencedor, né, que realmente impactou a arrecadação do varejo, mas também outras medidas de combate à sonegação fiscal, outras medidas de uso da tecnologia para possibilitar que os contribuintes se autorregularizem antes mesmo de alguma ação de fiscalização. Tudo isso contribuiu para que o Estado do Piauí tenha sido exitoso em termos de crescimento da arrecadação própria. E, ao mesmo tempo, como você citou aí, Nájila, o principal problema é o déficit da Previdência, que é uma despesa obrigatória que cresce exponencialmente, e nós não temos o que fazer em relação a esse crescimento, por quê? Porque, com base nas regras constitucionais,
existe esse direito adquirido do servidor. Então, somente uma mudança legislativa federal poderia diminuir ao longo do tempo esse aumento do déficit previdenciário, que é a causa principal das nossas dificuldades econômicas. Nájila, nós temos alguma demanda a mais? Ok, Lalesco, eu acho que, a priori, a principal notícia tão aguardada é realmente a confirmação do pagamento do 13º salário para os servidores estaduais, e o secretário acabou confirmando, trazendo essa boa notícia. A gente agradece a sua participação, boa tarde para você, muito obrigado também ao secretário Rafael Fonteles, uma ótima tarde. Agora um rápido intervalo e a seguir você vai ver, prefeito de Água Branca é aclamado novo presidente da PPM. Continue no 23.1. O Dia News, primeira edição, retorna em instantes.